Bom dia, meus amores. Vou fazer duas parábolas, dois vídeos. Nesses dois vídeos, eu vou soltar duas parábolas diferentes, tá? Tem uma grande importância, né? Por quê? Porque Jesus nos ensinando o caminho. Para o quê? Para nós chegarmos nesse céuzão azul, cheio de nuvem que vocês veem. E o inferno também é real. Se vocês não quiserem para o céu, né? Só há dois caminhos. Também vou soltar essa parábola no final do. Eu vou soltar logo no começo, porque eu já falei isso, né? Eu vou soltar no começo. Peraí, meus amores. Glória a Deus. Pronto, meus amores, agora embora pra parábola, né? Que eu falei que ia soltar pra vocês. Glória a Deus. Ó, eu falei o quê? Se vocês querem pôr esse céu azulzão bonitão aí, né? Ou então se vocês querem ir pra outro canto. Porque são dois caminhos. E esses dois caminhos eu vou falar dele agora. Meus amores, olha. É Mateus 7. Sabe por que eu vou falar? Porque justamente eu falei sobre isso. E se eu falar sobre isso, se eu não mostrar a vocês, vocês não vão entender nada, né? E eu não vou só mostrar isso, eu vou mostrar mais dois versículos que tem aqui, bem aqui pertinho aqui, ó. Meus amores, eu não fui mal educada, não. Eu dei um bom dia a vocês, né? Eu acho que dei. Por um bom dia, se eu não tiver dado, eu tô dando um bom dia de novo. Bom dia, partinho para quem é evangélico, né? Para quem não é evangélico, confesso a vocês que vocês aceitem Jesus. Que é para o quê? Para vocês terem salvação. Bora lá, meus amores? A porta estreita. A porta estreita e a porta larga. Esse é o título da parábola de Jesus. Falando sobre o quê? Sobre dois caminhos que a gente tem o que escolher. Ou o caminho estreitinho caminhando com Jesus, ou então o caminho largo, né? Fazendo tudo que quer, tudo que gosta, bem longe da presença de Deus, bem longe da presença de Jesus. E vou soltar esse versículo, mas no final ainda vou soltar o quê? Mais dois, que é para fechar logo os 5 versículos. Por quê? Porque eu estou explicando as coisas a vocês. Vocês nessa vida aqui, as pessoas vivem como se não houvesse uma outra vida após essa. Então, pois eu garanto a vocês, como Jesus tem escrito aqui nas Santas Escrituras, Jesus disse que aqui a gente faz o que? As escolhas da onde a gente quer estar. Bora lá, meus amores? É melhor falar pra você, ó. É Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 fala do caminho largo, que é o caminho espaçoso, que as pessoas não estão nem aí, faz o que quer, faz o que gosta. E o caminho estreito, você já sabe, é aquele caminho que a gente caminha com o nosso Pai, o Deus de Israel, e com Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Bora lá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Você está vendo que essa porta larga, muitas pessoas, não é pouca não, Jesus já afirma aqui que é muitas pessoas entram por essa porta. Por quê? Porque está no caminho que vocês fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam, sem pensar que um dia vai passar por essa porta. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Repreende, vai para o caminho estreito, caminha com Jesus, que esse é o caminho que? Da porta estreita. E nele, quem caminha conosco é Jesus, e quem está nessa porta é Jesus de Nazaré, nosso Galileu, nosso Salvador. Meus amores, olha, o versículo 14, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontram. Você está vendo? Poucas pessoas se salvam e vão para esse céuzão lindo aí que vocês estão vendo. Azul com branco, né? Então, se é as estrelas à noite. Então, se o sol tá lá, a lua aparece também. Então, meus amores, se vocês querem o que um dia pretender. E o inferno existe. Não tá o olho pra gente ver igualmente a gente vê o céu, né? Mas o inferno existe. E esse caminho aqui espaçoso, que fala esse primeiro versículo, é o caminho do abismo. Então, preste atenção onde vocês vão colocar a alma de vocês. Aí dentro de vocês existe uma alma, um espírito. E existe o que? O nosso corpo, que é o que nós estamos vendo, que nós tocamos, né? Então,
Mais algo. Terminei o quê? Terminei o versículo 13, que é falando do caminho espaçoso. Terminei o versículo 14, que é falando do caminho estreitinho. E Jesus ainda afirmou que poucas pessoas passam por esse caminho. Porque poucas pessoas conseguem o quê? Ser fiel até o fim, como Jesus disse. Ser fiel até o fim, que lhe darei a coroa da vida. Então, sai. Tu pretende o quê? Ser fiel a ele até o fim? Tem tanta gente que é fiel a tantas as coisas que não tem nada a ver. Por que não ser fiel a Jesus Cristo? Pretendemos o quê? Pretende ser fiel a Jesus, pessoal. Ser fiel quem? A quem nos deu uma oportunidade, onde estaremos o quê? Como nosso Pai. Vou ler mais um versículo aqui, ó. Meus amores, agora eu vou lá para Lucas. Vou para Lucas, é bem rapidinho, meus amores. Eu já achei. Glória a Deus. Meus amores, incomoda essa zoadinha, mas eu não posso fazer nada, tem que ser assim, tá lá? Ó. Glória a Deus. As pessoas que confessam Jesus, que aceitam Jesus, eu gosto de falar pra vocês assim ao pé da letra, porque se vocês não... toda a humanidade sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez um sacrifício por nós. Aí as pessoas dizem assim, Jesus já morreu, já tem a minha salvação. Ei, não é bem assim não, Jesus ensina bem direitinho. Primeiro vocês têm que acolher. Aquele que quer Jesus, acolhe o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Como? Do jeito que eu vou falar pra vocês agora. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está vendo? Se vocês aceitarem esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, no mesmo momento, vocês são inscritos com o nome no livro da vida. Esse livro aí pertence a Jesus, o Nazareno, que fez o quê? Aquele sacrifício na cruz do Calvário. Esse livro pertence quem? A ele. Quando você não quer saber de Jesus, não quer saber de sacrifício, acha que é viver assim do jeito de qualquer jeito, bora pro versículo 8, agora vamos pro versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você está vendo aí? Negou Jesus aqui na terra, saiu da terra? Então, não há mais oportunidade não. A oportunidade de toda a alma, de todo ser humano é aqui na terra. Jesus não veio para a terra? Não foi na terra que Jesus fez o sacrifício por nós? Então, a esperança, a chance aqui na terra. Fora da terra não existe mais essa oportunidade não. Segue-se para o julgamento. E se as palavras da gente for boas, porque tem um versículo também que eu li, né? Que fala que as nossas palavras, elas que vão nos sentenciar. Entendeu, meus amores? E os atos também. Os atos, né? A maneira de viver, né? Volto lá. Volto já, meu amor. Meus amores, olha, vocês me desculpem.